Oi, gente, tudo bem com vocês? Conta uma coisa, vocês já foram em algum lugar, alguma reunião de trabalho, reunião de família? Já receberam alguém na sua casa e depois dessas interações se sentiram destruídos, cansados, inquietos, sonolentos, como se tivessem passado uns 2 dias acordados ou com aquela sensação de quem vai ficar doente? Eu lamento informar para vocês, mas vocês sentiram na pele o verdadeiro significado de pessoas tóxicas. Isso mesmo. Certas pessoas ao nosso redor podem afetar a nossa energia e bem-estar de uma tal forma que o nosso corpo desencadeia essas sensações que passei no início. E como consequência disso, acabam afetando diretamente nossa vida financeira, nossos relacionamentos, nossa saúde mental e espiritual. Estamos estagnados, cansados, desanimados. Então é importante identificar e cortar essas pessoas da nossa vida. Claro que nem sempre é fácil e a gente sabe disso. Se afastar completamente, até porque algumas dessas pessoas geralmente são dentro da nossa família ou nossa área profissional. Eu acredito realmente que cada um de nós tem o poder de proteger nossa própria energia e viver em harmonia com o universo, utilizando métodos simples e milagrosos. Como eu falei em outros vídeos, tudo que colocamos fé e acreditamos flui positivamente a nosso favor. Mas antes da gente continuar, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe com quem você acha necessário e me deixe aqui nos comentários a palavra gratidão para mim saber que vocês ficaram aqui. É uma troca de energia que a gente pode fazer, então coloquem a palavra gratidão na vida de vocês. E deixem aqui nas mensagens também. Então vamos para os 8 tipos de pessoas que a gente deve manter distância na nossa vida. A primeira delas é a pessoa negativa. Sabe aquela pessoa que só vê o lado ruim das coisas, que quando você está feliz por alguma conquista, ela já vem com aquele mas não é bem assim, mas tudo pra ela vai dar errado, tudo pra ela. Ou fulano comprou alguma coisa da mesma marca e não deu um mês e estragou. Sabe aquela pessoa com vontade de sair correndo quando chega perto da gente? Então sempre tem alguém assim, né? Ou na nossa família, no nosso trabalho. Evite o contato, se proteja. Uma das pessoas mais terríveis que tem de conviver. Mas a gente acaba se privando de contar as coisas porque tá no mesmo ambiente que aquela pessoa, a tua energia já baixa. Então, a melhor opção, às vezes, diferente se é da família, se é do trabalho, principalmente no trabalho a gente não tem muita escolha, mas a melhor opção, perdoa essa pessoa, porque às vezes ela nem faz isso por querer. Tem pessoas que, principalmente pessoas negativas, elas não têm noção de como elas se prejudicam e acabam prejudicando os outros. Elas são doentes mentalmente, energeticamente, espiritualmente, e elas acabam prejudicando a si mesmas e os outros e nem sabem disso. Então assim, perdoe essas pessoas, peça a Deus que Ele ilumine o caminho delas, evite o contato, porque essa perspectiva pessimista deles acaba atrapalhando a nossa vida e travando a nossa vida. O segundo tipo de pessoa é a pessoa invejosa. Esse é outro tipo bem comum na nossa vida. É aquela pessoa que vive subestimando as conquistas dos outros, exaltando as dela, sentem prazer em criticar as pessoas, evitam fazer elogio aos outros e sempre que podem menosprezam ou humilham outras pessoas em público para se exaltar. Essas pessoas sentem inveja e ressentimento em relação ao sucesso e conquistas de outras pessoas. Elas se julgam incapazes de conseguir fazer alguma coisa. Então, se alguém consegue ter algo mais que ela, fazer a mais que ela não aceita isso. Então, ela tem que menosprezar outra pessoa para outra pessoa descer ao mesmo nível que ela. Então, esse tipo de pessoa é muito perigosa, muito. Ela tenta minar o nosso progresso para se sentir melhor com elas mesmas. Então é essencial evitar o convívio com esse tipo de gente para nossa energia, sabe, essa energia negativa não nos afetar, seja mentalmente ou até fisicamente, dependendo como for. Porque essas pessoas, elas têm o hábito de se mascarar, elas se escondem atrás de máscaras com os melhores amigos, pessoas maravilhosas, e elas vão nos minando por dentro e fazendo com que nós acreditamos em tudo que eles falam, até mesmo quando elas nos ofendem, pois nós achamos que eles só são pessoas sinceras. Muito cuidado com isso. Isso tudo vai acabando com a nossa autoestima, vai nos deixando vulneráveis e baixa nossa energia vital. Esse tipo de pessoa é perigosa e devemos ficar atentos aos primeiros sinais. Se alguém novo na sua vida já começar querendo fazer uma amizade forçada, muito, sabe? Aquela pessoa que chega e já se sente, ai, parece que eu te conheço há anos, é minha melhor amiga. Fica de cuidado com isso, porque geralmente no começo, as pessoas invejosas, elas tendem a se fazer teus amigos, te elogiar, dar uma elogiada ou outra, ela te bota meio assim, mas depois é ladeira abaixo. Então assim, muito cuidado e de olho nos primeiros sinais, porque isso pode fazer um estrago gigante na nossa vida se eles não forem parados. Terceiro tipo é pessoa maliciosa. Sabe aquele leve trás, aquela pessoa que sempre tá ali falando mal dos outros, espalhando fofocas? Elas causam conflitos e perturbam a harmonia em nossos relacionamentos, empregos, amizades e até na nossa reputação. O importante é evitar envolvimento em discussões, principalmente com esse tipo de pessoa. Ela ainda se faz de vítima e tu acaba sendo malvadão da história. Então esse tipo de gente, a gente simplesmente se afasta. Eles alimentam esse tipo de pensamento e acabam queimando até a nossa reputação mesmo, porque na hora de bater de frente, digamos assim, eles vão
vão se vitimizar e a gente vai passar por ruim. Então o melhor jeito é cortar da nossa vida. Não deixe esse tipo de pessoa se aproximar de vocês. Quarto tipo são pessoas preguiçosas. Aquelas pessoas que têm falta de motivação e disposição para realizar suas responsabilidades. Elas podem ser um fardo emocional e até mesmo influenciar no nosso próprio desempenho e produtividade. É importante cercar-se de pessoas motivadas e determinadas, que nos inspiram a alcançar nossos objetivos. O quinto tipo são pessoas arrogantes. Sabe aquelas pessoas prepotentes que se consideram superiores e desrespeitam os outros? Elas tendem a menosprezar os sentimentos e opiniões alheias, causando tensões e conflitos. Sabe aquela pessoa que acha que sabe de tudo, que só a visão dela é o que importa? É fundamental evitar o convívio com essas pessoas. Nós temos que nos cercar de relacionamentos baseados no respeito mútuo. Opiniões diferentes das nossas, às vezes nos ajudam a ter uma perspectiva diferente. Isso nos ajuda e nos estimula. Pessoas arrogantes e prepotentes, elas baixam a nossa energia e deixam a nossa vida desequilibrada. O sexto tipo são pessoas instáveis e muito irresponsáveis. Essas pessoas são aquelas que agem de maneira irresponsável, fazem escolhas imprudentes e têm uma falta de discernimento, pensamento meio bagunçado. Elas podem colocar em risco nossa própria estabilidade e tranquilidade. É importante evitar se envolver em situações com pessoas assim, pois isso pode nos prejudicar e limitar o nosso progresso, além de manchar a nossa imagem. O sétimo são pessoas mentirosas. Essas pessoas prejudicam a nossa própria confiança e criam uma atmosfera de desconfiança em todos os nossos relacionamentos. É essencial se afastar de pessoas mentirosas e buscar conexões baseadas na sinceridade e integridade. Isso vale tanto para pessoas que mentem para você, quanto pessoas que preferem escutar uma mentira. Sabe aquela pessoa que prefere uma doce mentira a uma dura verdade? Esse tipo de pessoa também tem que fugir. Tem que deixar tudo o que tu sente, o que tu acredita de lado e mentir para essa pessoa para poder conviver. Então fuja desse tipo de sentimento. Esse tipo de gente cansa a nossa mente, ele suga toda a nossa energia, baixa a nossa vibração, além de nos causar vários problemas no dia a dia e muitas vezes destruindo os nossos relacionamentos. Não se rebaixe, não minta pra ninguém pra não arrumar confusão, até porque mentira tem perna curta. Por mais que a gente faça isso pra não arrumar uma encrenca, a hora que vir à tona vai ser pior. Fuja desse tipo de pessoa que prefere ouvir uma boa mentira ou de pessoas que se acostumaram a mentir pra você. Fuja desse tipo de coisa. A gente sabe quando a pessoa mente pra gente. Então assim, fujam de mentiras, fujam desse tipo de gente pra não ser você também no meio disso. E o oitavo tipo são pessoas adúlteras. Pessoas propensas à traição não se limitam apenas a relacionamentos românticos. Elas traem diversas esferas da vida, incluindo relações profissionais, parcerias comerciais. A falta de ética e compromisso com a lealdade é uma característica comum desse tipo de gente. A propensão deles à traição leva a consequências negativas e afeta a confiança e o bom funcionamento dos relacionamentos em geral, em diferentes contextos. Muito importante estar ciente e cauteloso em relação a pessoas que demonstram esse comportamento. Sabe aquele amigo, no meio de todos, ele se vangloria de trair a esposa, ou a mulher que vangloria de trair o marido, aquele tipo de pessoa que acha certo, que acha correto fazer isso? Tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. Ela não tem lealdade alguma. Isso é uma característica, é uma falta de ética e lealdade gigantesca. E se eles puderem, eles vão passar a perna em vocês também. Então, muito cuidado com esse tipo de gente. Eles não ficam só nisso. Se eles têm o hábito de trair, é mais cedo ou mais tarde eles vão te passar a perna também. Então, muito cuidado com esse tipo de gente. Parece uma coisa boba, mas quando a nossa frequência energética fica prejudicada, quando nós ficamos próximos de pessoas com energia negativa, acabamos absorvendo tudo isso. Sem contar que se essas energias forem direcionadas a nós, os problemas se intensificam. Nossa vida fica travada em todos os aspectos, nossa autoestima baixa, ficamos inquietos. Se a pessoa for mais sensitiva, pode levar até doenças físicas. Fora que o nosso lado espiritual fica abaladíssimo. E como nós podemos resolver isso ou nos proteger desse tipo de pessoa? Primeiramente, perdoe essa pessoa. Eu sei que parece difícil, mas ore com fé e peça a Deus que abençoe essa pessoa, que coloque luz na vida dela. Na maioria das vezes, as pessoas com essas características também estão enfermas espiritualmente, nos fazem mal sem mesmo saber ou perceber isso. Por isso, nosso perdão e oração é essencial para quebrar esse vínculo de energia. Segundo ponto, se conheça. Nós temos que ter autoconhecimento, temos que saber ter convicção de quem nós somos. Isso já nos livra de vários problemas, pois quando nós sabemos quem somos, quando nós conhecemos e sabemos do nosso valor, nós não deixamos se influenciar por opiniões de terceiros. Outra dica, banho de sal grosso, espada de São Jorge, arruda. Isso tudo ajuda a neutralizar energias ruins e nos dão proteção. Mas se ainda assim as energias forem direcionadas a você ou as coisas continuarem, a melhor opção é se afastar desse tipo de pessoa, cortar o vínculo com essas pessoas. Nós devemos nos priorizar, andar com pessoas que nos deem motivação, nos fazem rir. Devemos ter relacionamentos leves que nos fazem sentir bem. O sangue não é algema. Não é porque é da nossa família que devemos suportar tudo. Se afaste, sem briga, sem nada disso. Mas se lembre sempre de quem você é. Se conheça. Se lembre de que você merece e você tem o poder de ter tudo o que deseja. Não deixe esse tipo de pessoa acabar com a sua paz de espírito. Infelizmente, algumas pessoas são um atraso para si e para os outros. Então esteja aberto. Deseje com fé que essas pessoas encontrem a luz, emanem paz e amor para a vida
vida dessas pessoas. Não desejem o mal. Não é fácil, mas livre-se de sentimentos ruins. Perdoe essas pessoas e siga a sua vida. Garanto que as coisas vão fluir de forma natural e leve. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que isso agregue alguma coisa na vida de vocês. Procurem desenvolver a espiritualidade de vocês. Chega uma hora na vida que as coisas, a gente vai levando com a barriga e chega uma hora que as coisas precisam de um discernimento maior, a gente precisa de algo a mais. Então valorize a espiritualidade de vocês, trabalhem bastante ela, tenham alguma religião, ou se vocês são adeptos de lei da atração, isso é importante. Tente criar um canal espiritual para vocês. Toda semana eu vou começar a fazer aqui no canal, todas as quartas-feiras, então eu vou fazer meditação guiada, orações, afirmações, eu vou trazer toda quarta-feira à noite aqui para vocês. Vou ter outras novidades aqui no canal também. Em breve eu quero trazer leitura de tarô também para quem gosta. Trazer aqui no canal para ajudar vocês a abrirem a mente de vocês, expandirem a mente de vocês. Busquem o autoconhecimento, isso é muito importante. Isso evita muitos problemas e blindam a nossa energia, blindam o nosso... nos protege. Procurem, busquem informação. Informação nunca é demais. Se tornem mestres na gratidão. Então deixem aqui nos comentários a palavra gratidão para mim saber que vocês chegaram até o final do vídeo. E é isso, gente. Eu espero que o final de semana de vocês seja abençoado. Sou grata por vocês terem ficado aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.